Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amigo, você percebe que o texto está no singular, crê no Senhor Jesus Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo. O texto não manda você crer em Jesus e em Maria, nos santos, nos apóstolos, não. É crer no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é bem clara. É por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele usa o artigo definido, né? Para mostrar claramente que ele é o caminho. Jesus, ele não é um dos caminhos, mas ele é o caminho, é o único caminho, não tem vários caminhos. Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna. Atos 4:12 vai dizer que Jesus é o único nome pelo qual importa que todos os homens sejam salvos, né, debaixo dos céus. E às vezes você fica aí com a sua idolatria, né, e se apegando a Nossa Senhora, a Maria, mãe de Jesus, ela roga por nós, intercede por nós. Não, ela não roga, não intercede. O único que intercede por nós é Jesus. Ele ressuscitou, assentou à destra de Deus, está intercedendo por nós, né? A Bíblia vai dizer bem claro, né, que há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Maria, ela não intercede. Os santos da Igreja Católica não podem interceder porque todos morreram e todos foram pecadores. Estevão, ele olhou, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus, o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Ele não falou nada a respeito da mãe de Jesus, porque Maria, ela morreu e ela não ressuscitou. Os restos mortais dela está lá, sepultado em Jerusalém. Jesus, ele ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. É por isso que a palavra de Deus vai dizer bem claro. Jesus, ele convida em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele fala, vinde a mim. Ele não diz, vinde a mim, a minha mãe, aos meus apóstolos, não, é vinde a mim. A palavra é bem clara. Não adianta, Maria não intercede por ninguém, né? O Papa não pode fazer nada por ninguém, nem um santo não pode fazer nada por ninguém, porque santo é somente Jesus, o Filho de Deus. Maria foi uma serva de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que serviu a Deus em espírito e em verdade e deixou um grande exemplo para nós de como adorar a Deus em espírito e verdade. Mas Maria, ela não era uma mulher que não tinha pecado, ela era pecadora. Porque Maria, ela ofereceu sacrifícios pelos seus pecados. É só você ler no Evangelho de Lucas, leia na Bíblia que você vai ver que Maria, ela participava dos ciclos das festas judaicas e ela ofereceu o sacrifício pelos seus pecados, pela imundícia da menstruação. E Maria, lá em João 2, ela disse, fazei tudo que ele vos disser. Em momento nenhum você vai ver Maria dizendo, fazei aquilo que eu mando. Não, Maria não mandou nada. A única coisa que você vai ver Maria mandando é que os apóstolos tinham que fazer o que Jesus mandar. Maria não realizou nenhum milagre. Você não vai ver nenhum milagre de Maria, né, na Bíblia. Enquanto todos os outros apóstolos fizeram tantos milagres, a Bíblia não vai mostrar Maria fazendo milagre. A Bíblia vai mostrar Maria sendo uma serva de Deus, obediente, justa e temente a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, assim como nós devemos adorar, sem cometer idolatria. Portanto, você que fica se prostrando diante de imagem de Maria, de Nossa Senhora de Fátima, São Bento, São Pedro, né? Você está cometendo pecado abominável de idolatria, né? Então você vê que Maria, ela exclamou lá no livro de Lucas. Se você ler o capítulo 1 de Lucas, capítulo 2, você vai ter um entendimento profundo, porque Maria clama, a minha alma engrandece ao Senhor. Veja só, a alma dela não engrandecia a si, ela engrandecia ao Senhor.
E ela disse: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela usa um pronome possessivo para afirmar, né, que Deus era o Salvador dela. Portanto, ela era uma pecadora. Agora você pega um dicionário bíblico, você pega um dicionário aí, Aurélio, e você confere aí o que significa o termo salvação, o termo salvador. Consiste em livrar alguém de um estado de condenação eterna. Maria, ela se via no estado de uma pecadora, de alguém que estava sendo salva por Cristo. Por isso que ela clama: meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se Maria fosse santa, se Maria não tivesse pecado, ela não precisaria de um Salvador. Mas ela precisava de receber o livramento da condenação eterna pela fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ela clama. Então você precisa entender essas coisas e você precisa abandonar o pecado da idolatria. Né? Em Deuteronômio vai mostrar isso, claro. Êxodo capítulo 20, se você for ler os mandamentos, você vai ver: e não farás para ti imagem de escultura, né? De nada do que há acima nos céus, nem na terra, nem debaixo, né, da terra, das águas, em lugar nenhum. Você não pode se prostrar diante de uma imagem de Maria, imagem de Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida, de São Bento, de São Pedro, de quem quer que seja. Se você prostra, se você faz orações usando essas imagens como mediação, você está cometendo pecado abominável, porque Deus não aceita. E Deus, ele não vai responder jamais, né, a essas orações. Porque o único que pode fazer mediação é Jesus Cristo. Você tem que lembrar que lá em João 2, a própria Maria, mãe de Jesus, disse: fazei tudo que ele vos mandar. É o que Jesus mandar, né? Então temos que fugir da idolatria, fugir desse pecado. Jesus Cristo é o único que não teve pecado, o único santo, imaculado. Ele morreu, ressuscitou e assentou à destra de Deus para perdoar os nossos pecados. Jesus é o único nome. Jesus não é um dos nomes, Jesus não é um dos caminhos. Jesus é o único nome. Atos 4,12 vai dizer que Jesus é o único nome pelo qual importa que todos os homens sejam salvos. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos. É o único caminho. O único caminho é Jesus. As religiões, elas dizem que existem vários caminhos, que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é uma mentira do diabo que tem usado para enganar as pessoas. É o único caminho, é Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra porta. Qualquer outro caminho fora de Cristo é condenação eterna. Não há salvação por meio de Maria, não há salvação por meio de Pedro, de Paulo, de Nossa Senhora de Fátima, de São Bento, não. Todos esses são ídolos da religião, ídolos da Igreja Católica, né? Portanto, foram todos pecadores. E se você coloca a sua confiança na imagem de Maria, mãe de Jesus, na imagem de São Bento, de São Pedro, na imagem do Papa, você está cometendo abominação. E o que te aguarda é a condenação do inferno. Arrependa desses pecados, adore somente a Jesus. Não, você não pode ter imagem de Jesus Cristo, imagem do Salvador com um crucifixo pendurado. Não, isso também é pecado, é abominação. A adoração deve ser direta a Deus. Quando você ora e clama a Deus, né? Então sim, você está adorando em espírito e em verdade, sem precisar usar imagens de escultura para fazer mediação, porque isso é abominação diante de Deus. Então eu deixo essa palavra de reflexão para a sua vida nesta manhã e que Deus te abençoe.